Olá, conforme prometido, hoje nós vamos falar da semiótica de Greimas, semiótica aplicada à música, ao texto musicalizado. Então, um dos semioticistas que escreve no Brasil sobre a semiótica aplicada à canção é o Luiz Tati. Uma semioticista que estudou com o próprio Greimas lá na França, na Sorbonne, foi orientada pelo Greimas, Anícia Ribas Dávila. Ela defendeu a sua tese de doutoramento em 1987, semiótica musical. Ela levou, para vocês terem uma ideia, o samba para as ruas de Paris, na ocasião lá, e fez uma análise da batucada, uma tese assim excepcional. O Greimas foi presidente da banca na defesa da tese da Anícia Ribas Dávila. O Jean-Claude Coquet também foi membro da banca, e o Greimas, ao final, falou bravo. Quer dizer, recebeu a sanção cognitiva positiva do mestre criador da teoria em 1987, uma das pioneiras a trabalhar a questão do cromático, da semiótica não verbal, de tentar preencher uma das caixas pretas que o Greimas dizia nos seus seminários que precisavam ainda ser exploradas. Alguma coisa na teoria que precisava aí ser aprofundada. E a Dávila, junto com Jean-Marie Floch, na ocasião também, desenvolvem aí algum trabalho preenchendo, no meu modo de ver, essas caixas pretas deixadas pelo Greimas dentro da teoria. O Floch com o cromático, desenvolvendo aquelas 12 categorias para o cromático, e a Dávila aplicando a semiótica à música, diferentemente do Tati aqui no Brasil, um musicista de excepcional qualidade, líder do grupo Rumo. Poucos conhecem, mas eu conheço o grupo Rumo, já ouvi algumas das canções do Rumo, que tem uma proposta alternativa, da música brasileira alternativa, e o Tati se dedica mais à canção, especificamente, e a Dávila à música em si. Então, essa seria a diferença entre Dávila e Tati. Ambos estão interessados em desenvolver pesquisas em torno da semiótica musical, mas com essas propostas diferentes, vamos dizer assim. Então, no discurso musicalizado, conforme eu disse na última conversa que nós tivemos, você tem aí duas manipulações que são bem evidentes, que é a sedução. Quem não gosta de ouvir música? Então, você ouve um som, você observa os alunos numa sala de aula, estão lá estáticos, né, observando o professor. Você coloca uma música lá no tape record ou lá no DVD, whatever. Daqui a pouco, quer dizer, você observa o corpo de cada um deles. Ou está movimentando a mão, ou o pé. Então, a música tem esse poder, né, que nós chamamos de efeito... são três os efeitos que a música provoca de imediato. O estésico, que está ligado à estética, que música bonita. O kinésico, que é esse fazer mexer, faz os membros do corpo se mexerem. A música tem esse poder. Então, fazer estético, né, o efeito estético. O efeito kinésico, que é esse que faz mexer. A palavra kinesis vem de movimento, tirada do cinema, né? Movimento dentro do cinema. E você tem também, além do estético e do kinésico, você tem o patêmico, que é aquele apaixonamento do sujeito. Ouve uma música, que música linda, se apaixonou. E eu acrescento nas minhas pesquisas um quarto efeito, né, que é o efeito sinestésico, porque a música também ela nos faz lembrar de cheiro, pelo cheiro, de cheiro, de aromas, faz... misturar umas sensações dentro de nós. A música tem esse poder de provocar o despertar de uma mistura de sensações. É aí que está o efeito sinestésico, que seria uma novidade que eu, enquanto pesquisador, coloco já nessas abordagens da Anícia Ribas Dávila. É ela que vai dizer sobre o efeito estésico, kinésico e patêmico. Claro que Anícia pesquisou para chegar lá. E um outro pesquisador que eu encontrei que fala sobre o mesmo assunto é o Fernando Poyatos. Em 2 livros que ele escreve em espanhol, ele também fala sobre o efeito kinésico. Então,
voltando, né, só para situar você, essas informações todas, da base das nossas conversas aqui em semiótica, estão em tese de doutoramento chamada o Percurso do Actante Sujeito John, The God-Man, o Homem-Deus, né, o percurso semiótico de John, o Homem-Deus, que é uma análise que eu faço no meu doutorado, em 2001, que eu defendi, numa música chamada God, Deus, do John Lennon, o ex-líder lá dos Beatles. Muito bem. O discurso musicalizado, então, tem a provocação, né, e a sedução. A sedução porque tudo aquilo que nós passamos a gostar, que desperta o nosso olhar ou nossos ouvidos, já é uma manipulação por sedução. E a provocação é quando aquele quadro, a vitrine que estamos passando na rua e paramos para olhar, já fomos seduzidos. A hora que tentamos entender, aí já estamos sendo provocados a decifrar o sentido daquilo. Então a provocação e a sedução, elas são da dimensão, lembra bem, do saber, são manipulações mais inteligentes, né, eu diria assim, e elas estão dentro da música, né, a harmonia. Olha, a gente está ouvindo de fundo aí o David Gilmour tocando, né? Então esse toque da guitarra vai fazer eu mexer, vai me despertar aí e me provocar a entender, né, o que isso representa dentro do contexto desta melodia. Então, além das manipulações mais evidentes, que são a provocação e a sedução, o texto musicalizado, que é um texto sincrético, porque você tem a harmonia, tem os instrumentos, você tem aí, o que mais? A letra da música, né? Tem um conjunto de instrumentos aí que são apreciados. Então, por isso que é uma linguagem sincrética, né? Uma mistura de fenômenos que faz aí no todo o sentido. Né? Que sentido tem esse texto do David Gilmour, por exemplo? Olha aí, ó. Tá ouvindo o aplauso? Isso é uma sanção positiva, cognitiva da plateia diante da apresentação do líder do Pink Floyd, do David Gilmour. Então, o texto verbal musicalizado, que é um texto sincrético, pelo seu caráter plástico, gerado pelo uso dos instrumentos musicais, produtores de sons, da fusão do animado ao inanimado, da harmonia da fala musicalizada em canção, revestida do fenômeno intonativo, que é o saber querer, dever querer fazer, do intérprete, reúne os elementos provocadores do programa da sedução, produzindo valor passional, estados de alma dos mais diversos nos seus destinatários. Então, o Luiz Tati, ele fala que o narrador textual pode ser qualificado como sujeito competente porque, no caso do texto musical, há de se considerar o duplo papel de seu produtor, intérprete e compositor. Visto, portanto, como sujeito dual, desempenha, consequentemente, dois papéis actanciais. Enquanto produtor da canção, é sujeito também do fazer ser, no caso do autogozo, quando demonstra sua competência. Então, na pior das hipóteses, quando alguém produz, né, compõe uma música, mesmo que não tenha a intenção de que o outro vá gostar, ele, ao ouvir, ele vai se deliciando, né? Às vezes até nós, quando escrevemos alguma coisa e lemos depois, não acredito que fui eu que escrevi isso. Então isso é o autogozo, é uma autossanção que é inerente ao produtor de qualquer discurso. Mas enquanto intérprete, ele é o sujeito do fazer crer também. Além do fazer ser, que está aí o autogozo, ele faz para si próprio primeiro, tem também o fazer crer, porque vai para alguém crer naquele discurso. O seu autogozo equivale-se à soma do enunciador e enunciatário concomitantemente. Os sujeitos da enunciação, que é o compositor, admirando sua própria obra. O actante, ele é um papel, diríamos assim, narrativo. É o sujeito do fazer, da ação. Por isso ele está no enunciado, está ali dentro do texto, dentro da narrativa. Esse intérprete é o narrador que exerce o papel actancial inserido no enunciado. Quem produz uma obra de arte não a produz para si mesmo, palavras minhas, né? Mas para que todos tenham acesso. A autossanção não nos parece suficiente quanto à realização sancionada. Por conseguinte, necessitamos da aprovação dos outros para aquilo que fazemos.
enquanto sujeitos dotados da modalidade do querer, do poder, do dever e do saber fazer. No caso da música, o saber dizer, o saber interpretar. Ou seja, a competência. Quando temos a competência, temos todas essas modalidades, né? Querer, dever, poder, fazer. Mas se atentarmos para o fato de que cada substância da expressão produz uma substância semântica, referente ao sentido, veremos que mesmo na música o sujeito da enunciação também está fora do texto. Só aparece o narrador em texto. Assim, o intérprete é o narrador e este, por sua vez, é o recuo do compositor, o produtor do enunciado. São duas figuras independentes em instâncias diversificadas de conformidade com os preceitos da teoria greimasiana. Então, o fato de o compositor criar para alguém outorga-lhe o título de sujeito destinador. Ele é ator da enunciação, equivalente a enunciador e enunciatário de sua própria obra, no caso do alto gozo. Então, esse acúmulo de funções consagra-lhe o título de ator, que desempenha papel de autor, compositor. O intérprete será, portanto, destinador do fazer saber, fazer os destinatários compreenderem e assumirem a mensagem enviada. Destinador persuasivo também, pela modalidade do fazer crer, ou manipulador pelo fazer fazer, o fazer conhecer, fazer aceitar e fazer comprar o seu produto, o seu CD, o seu disco hoje, né? Entrar aí nas redes aí digitais e adquirir o produto daquele que o produziu. Então o texto musical é construído não só para o alto gozo, mas para provocar em alguém o querer também adquiri-lo, desejá-lo, ou mesmo realizar-se com a audição do produto que adquiriu, manipulado pela sedução, tentação e a provocação. A tentação entra aí porque é oferecido um produto para ele que ele passa a comprar e adquire, né? Materializado. Então tem a manipulação pela tentação também. Vou citar o Luiz Tati. Referindo-se ao autor, ele vai dizer o seguinte: não se trata apenas do destinador emissor das teorias da comunicação, mas do destinador narrativo, cuja função precípua é despertar um querer fazer no âmbito do destinatário. Se o ator, quem investe a função de destinador, é o compositor intérprete, a função complementar, a de destinatário, será preenchida pelo ouvinte. Palavras do Luiz Tati. Então, esse compositor não passa de um autor que produz o texto comparado ao escritor da obra e não acumula nenhuma função dual. Antes, apresentando-se no enunciado como operador sujeito, que desempenha papel temático de narrador-intérprete, tendo, portanto, papel actancial de actante-destinador-sujeito manipulador, persuasivo, quanto à representação do texto musical. Então, sobre o ator especificamente, eu volto a falar com você na próxima edição do nosso próximo bate-papo. Vamos falar, então, sobre a função do ator, né? Quem é o actante, quem é o ator e como que eles entram aí no bojo da narrativa. Então espero que você tenha gostado e na próxima edição voltamos a nos falar.